Olá, pessoal. Hoje a gente vai estar trabalhando em matemática a raiz quadrada exata de um número natural, dos números naturais. Tudo bem? Essa matéria, na verdade, ela é chamada de radiciação. Radiciação. Mas como agora no sexto ano a gente trabalha só com essa parte básica, que é quando o meu índice da minha raiz é 2, então a gente vai chamar, né, essa radiciação apenas de raiz quadrada. É o que a gente vai ver aqui agora. Esse próximo slidezinho aqui está falando em raiz quadrada. Acho que todo mundo já viu esse formato, né, do número aparecer nesse formato, ó. O que é importante a gente saber aqui? Aqui, ó, para mim formar esse número, ele é formado de 3 partes. A primeira, o índice. O mais importante, o que aparece, o que caracteriza, né, a radiciação vai ser o nosso radical, que é esse símbolo, e o número que está dentro desse radical, que é chamado de radicando, que é desse valor aqui do radicando que a gente vai tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada, na verdade, ela é uma operação que é o inverso da potenciação. Como ali a subtração é o inverso da adição, a divisão é o inverso da multiplicação e vice-versa, o inverso da potenciação, que foi a matéria que a gente viu anteriormente, vai ser a raiz quadrada. Por que, professor, que vai ser o inverso da raiz quadrada? Porque aqui, para a gente conseguir encontrar a raiz quadrada de um número que recebe esse nome, porque esse valorzinho aqui, esse 2 que aparece, é o índice da raiz, né? Quando o índice da raiz for 2, vai ser chamada de raiz quadrada. Futuramente vocês vão ver, quando eu tiver um outro valor aqui no lugar do índice, a minha raiz ela vai receber um nome diferente. Mas por enquanto, a gente vai trabalhar só com o índice 2, então nossa raiz é quadrada. E uma observação importantíssima também, que às vezes não é obrigatório, às vezes não, né? Não é obrigatório aparecer o índice da raiz quando ele for 2. Então eu poderia ter escrito aqui, ó, escrever dessa forma, raiz quadrada de 4. Então quer dizer, quando não aparecer nenhum valor aqui no índice, quer dizer que na verdade aqui tem um 2 escondido. Tudo bem? Então é raiz quadrada de 2. Pode ou não aparecer o índice, quando a minha raiz for quadrada. Tranquilo? Então aqui, importante a gente saber, lembrar, né, que os elementos, né, os termos que eu tenho na minha radiciação, na minha raiz. No caso, que é o radical, sempre tem que aparecer, o radical é o símbolo, tem que ter sempre o radicando, e quando não aparecer o índice, eu sei que vai ser 2. Tranquilo? Dá uma olhadinha aqui nesse próximo. Aí. Professor, mas como é que eu faço para resolver? Por que tem esse 2 aqui na frente, falando que raiz quadrada de 4 é igual a 2? Olha aqui. Como é que eu faço para resolver a raiz quadrada? Lembra que eu falei para vocês que a raiz quadrada, a radiciação, é o inverso da potenciação? Como é que eu faço para encontrar esse valor? Eu vou pensar, olha aqui, qual é a potência, né, que tem um expoente também igual ao índice aqui, ó, igual a 2, que vai ter o resultado 4. Ah, não estou entendendo, professor. Então, peraí. Se eu colocar aqui, ó, qual é o número que elevado ao quadrado vai ser igual a 4? Então, qual é o número que elevado ao quadrado vai ser igual ao radicando, né? Tá vendo aqui que o índice tem que ser igual ao meu expoente? Então, qual é o número que eu vou colocar aqui, que elevado ao quadrado vai ser 4? Aqui a gente já colocou que o resultado é 2, né? Então, se eu colocar aqui, ó, 2 elevado ao quadrado é 4. Lembra lá como que a gente resolve a potenciação?
2 elevado ao quadrado quer dizer o quê? Vai ser a base multiplicada por ela mesma, quantidade de vezes que o expoente indicar. Então, aqui duas vezes, né? 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Então, o meu resultado dessa potenciação vai ser igual ao radicando. Então, isso quer dizer que a raiz quadrada de 4 é 2. Professor, eu ainda não entendi como é que chega nesse valor. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui para depois a gente voltar para os exemplos que eu tenho ali também. Vou olhar aqui. Então, olha aqui. Vamos supor raiz quadrada de 25. Lembra que eu falei que pode ou não aparecer aqui o índice? Então, para ser raiz quadrada, o índice vai ser 2. Então, eu vou ter que pensar, professor, já que eu vou ter que descobrir uma potência onde o expoente é 2 e o resultado vai ter que dar 25. Então, eu posso pensar assim, professor, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 25? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 25? Né? Pois 5 vezes 5 é igual a 25. E é isso que a gente vai ver aqui nesses próximos slides. Ó. Aqui tem uns exemplos. Tá vendo que aqui eu não coloquei os expoentes, porque geralmente não se usa colocar os expoentes, não, né? O índice da raiz, porque quando a minha raiz quadrada, ele não é obrigatório aparecer o índice da raiz, mas eu sei, ó, que quando não aparece o índice, quer dizer que ele é 2. Tudo bem? Então, não é obrigatório colocar o índice quando a minha raiz é quadrada. Aí eu vou lá, raiz quadrada de 81. Como é que a gente faz a leitura, né, da radiciação? Eu sempre vou falar, ó, para mim fazer essa leitura, eu vou escrever raiz quadrada e vou colocar, quadrada, e vou colocar o valor do meu radicando. Então, raiz quadrada de 81. Vou escrever aqui porque senão não vai caber. Então, como é que eu faço a leitura da letra B aqui? Eu vou ler raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 144. Tranquilo? Então, para fazer a leitura, eu só vou falar raiz quadrada e o valor do meu radicando, que é o númerozinho que vem dentro do meu radical. Então, qual que é a raiz quadrada de 81? Professor, eu vou pensar no número que multiplicado por ele mesmo vai dar 81. Então, vai ser quem? 9. Porque 9 vezes 9, 81. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 49? Vai ser 7, pois 7 vezes 7, 49. Qual é a raiz quadrada de 36? Vai ser 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Raiz quadrada de 121 vai ser igual a 11. Por quê? Porque 11 vezes 11 é igual a 121. 144, raiz quadrada de 144 vai ser 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 é 144. Então, a radiciação é simples também. A gente só tem que pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo, vai ser igual ao meu radicando. Então, no caso aqui, 9. Aí eu não tinha colocado 25. Beleza? Então, tranquilo. Olha aqui uma difícil. Vou botar outro exemplo aqui. Qual é a raiz? Qual é a raiz quadrada de 100? Vou pensar em um número que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 100. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 100? Vai ser o 10. Por quê?
10 vezes 10 é igual a 100. Tranquilo? Pessoal, esse conteúdo ele é muito simples, tranquilo de vocês fazerem. Vou colocar umas atividadezinhas lá na potenciação. Aqui tem outros exemplos também, né? Raiz quadrada de 64 é 8, raiz quadrada de 4 é 2, de 9 é 3, 69 é 13. E, ó, então, eu coloquei lá agora, raiz quadrada de 100 é 10. Então, uma mensagenzinha aqui, nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Então, forte abraço para vocês. Se precisar, assista novamente a aula para vocês entenderem direitinho raiz quadrada. Forte abraço e se cuidem.